Glória a Deus. Queridos, vamos ler um texto bíblico para meditarmos um pouco sobre a vida de um personagem bíblico. Abra comigo lá em Juízes, capítulo 13. Juízes 13, vamos ler os versículos 3 ao 5, mas depois mantenha a Bíblia aberta para nós lermos mais alguns versículos. Juízes 13, versículo 3, diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém. Podeis assentar, queridos. Enquanto pensava sobre, queria compartilhar com os irmãos, orando a Deus, lembrei deste homem inspirador, um início inspirador, e senti a confirmação do Senhor ainda mais uma vez no culto, quando o irmão Igor leu sobre 1 Pedro 1 e 1, 1 Pedro 1 e 3, que diz: sede santos, como eu sou santo. Então vamos pensar um pouquinho sobre a trajetória de Sansão. Sansão é uma história bem conhecida, todos nós conhecemos, tanto as crianças quanto adolescentes, jovens e adultos, conhecemos bem a história de Sansão. E tem um início, uma perspectiva muito grande, pois começa já baseado numa promessa do próprio Senhor para a sua mãe, os seus pais, um projeto divino entregue àquela família, uma promessa para eles do nascimento, mas a criança era uma promessa para a nação de Israel, como um queria dar início à libertação da mão dos filisteus. Então era alguém que tinha promessa, tinha um futuro brilhante, tinha tudo para dar certo. E assim nós vemos no nosso dia a dia, nos deparamos, nos encontramos com pessoas que têm promessas, têm futuros brilhantes, que enxergamos grandes perspectivas de crescimento. Às vezes, quando analisamos a nós mesmos, vemos grandes projetos, temos lindos projetos. Olhar na igreja, no grupo de adolescentes, jovens, em meio às congregações, lindos projetos do Senhor, grandes ganhadores de almas, grandes intercessores, grandes patrocinadores de missões, pessoas de influência em lugares específicos, seja no ambiente político, financeiro, acadêmico, jurídico, grandes líderes religiosos, grandes pregadores, cantores, administradores, sejam de recursos monetários ou recursos humanos. Temos inúmeros projetos lindos, tanto de crianças que nascem, mas de crianças que são nascidos novos na fé, novos convertidos, que têm uma perspectiva brilhante. Isso nos alegra. É assim que nós começamos a ler a história de Sansão. E eu lembro que na minha infância eu torcia para que Sansão ele desse certo, uma espécie de super-herói. A gente cria naquele imaginário infantil aquela perspectiva de herói, e à medida que a história vai avançando, a gente vai ficando mais triste, vai se frustrando um pouco, porque ele acaba deixando algumas falhas. Tinha tudo para dar certo, mas começou a ter alguns problemas. A gente lembra do momento que ele, junto com Dalila, perdeu a sua força e foi preso pelos filisteus. Mas se nós analisarmos o que está registrado na Bíblia, podemos entender que começou um pouquinho antes. Começou com detalhes pequenos. E toda grande queda começa com pequenos pedregulhos, começa com pequenas concessões, falta de vigilância. Grandes homens, às vezes, grandes líderes, não caem de uma hora para outra, mas começam com as pequenas concessões. A grande queda que começa pequena.
E é quanto a isso que nós precisamos nesta noite nos alertarmos, ficarmos prestando atenção para não incorrermos nesses erros, para não andarmos pelo caminho de Sansão, mas pararmos enquanto é tempo, enquanto ainda dá tempo. Vamos tentar pensar algumas coisas que Sansão fazia que levaram ele à derrota final, antes do Senhor ter misericórdia dele. Se você está com a Bíblia aberta, vamos ali para Juízes capítulo 14. Juízes é quando Deus promete para a sua família, né? No finalzinho do capítulo 13, o versículo 24 diz assim, ó: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então o final do capítulo, o primeiro capítulo que nós lemos, está relatando o nascimento de Sansão, o início daquela trajetória, da jornada do herói, de alguém que vai conquistar. A gente já pensa na perspectiva de alguém, um juiz de Israel que vai conquistar todos os arredores e destruir os seus inimigos. Mas Juízes 14, quando começa ele a aparecer como o personagem principal, já começamos a ver algumas coisas diferentes. Olha o que diz capítulo 14: desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E se continuarmos na leitura do texto, veremos outros momentos, inclusive nos capítulos seguintes, em que Sansão vai dar atenção ao que os olhos veem. Então esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter sobre o controle do que nós estamos vendo. Sansão não estava controlando os seus olhos, e quando ele via e era desperto a sua concupiscência, o seu desejo, ele seguia atrás daquilo que ele enxergava, os olhos carnais, os olhos cheios de desejo, de carnalidade, e ele ia atrás dos seus desejos, dos seus impulsos visuais. Claro que Deus, na sua infinita sabedoria, transforma todo mal em bem, e ainda aproveita dessa situação para trazer juízo aos filisteus. O versículo seguinte vai comprovar isso. Mas Sansão não é justificado pelo seu erro, pela sua cobiça, pela maneira com que ele lidava com os seus olhos, e é isso que quero aplicar para nós hoje. Como está a nossa visão? O que está se passando diante dos nossos olhos? Seja no ambiente de trabalho, seja em outros ambientes. Sansão aqui, ele saiu do ambiente do seu povo e foi lá no meio dos filisteus. Foi lá que os seus olhos foram despertos para algo que não era habitual. O que estamos olhando em redes sociais, filmes, ambientes diversos, seja até dentro do ambiente de trabalho, no mundo afora, o que passa diante dos nossos olhos, o que chama a atenção e o que nutre no coração um desejo de dar cabo às nossas vontades. Sansão olhou e disse: essa mulher me agrada, eu quero e não aceito nada mais, eu desobedeço céu e terra por causa desta mulher que os meus olhos cobiçavam. Mesmo que Deus, às vezes na sua permissão, acabe trazendo para cumprir os seus propósitos, mas não justifica os nossos erros. Vigiemos o que nós estamos olhando, como estamos controlando os nossos olhos. O homem de Deus, Jó, fez um propósito com Deus a respeito dos seus olhos, fez um voto com Deus a respeito dos seus olhos. Mas no mesmo capítulo ainda tem mais um probleminha, que eu encontro aqui na trajetória de Sansão. Versículo 9. Versículo 9 diz assim: tomou nas suas mãos, foi andando e comendo dele, alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão.
Primeiro, ele tinha vencido um leão que apareceu no caminho e não tinha contado para os seus pais. Segundo, quando ele volta pelo mesmo caminho, ele quer ver aquele leão que ele havia matado, de novo, levado pelos olhos. Chegando lá, tem um pouco de mel, e agora ele toma aquilo, sabendo que era impuro, sabendo que ele não podia, e traz e dá aos seus pais. Então Sansão agora, ele é um homem que ele não presta contas a ninguém do que ele faz. Precisamos cuidar com isso. Seja líderes, seja pais de família, seja membresia em geral, nós não podemos ocultar daqueles que estão sobre nós, seja um líder, seja um supervisor, seja um pastor, seja o cônjuge, ocultar o que nós fazemos, mesmo que parecia vitória. Sansão resolveu manter em segredo, e depois, incorrer contra a lei do Senhor, também não contou. O que estamos escondendo? Olha a necessidade de nós termos alguém para prestar contas, seja para contar as nossas vitórias, para ele abaixar um pouquinho a nossa bola, quando achamos que estamos voando, ou seja, para contar os deslizes e pedir oração, prestar contas, pedir ajuda, o cônjuge, um líder, um pastor, um obreiro de confiança, alguém mais experiente na fé. Sansão não queria ninguém para prestar contas, ele queria fazer sozinho o que desse na sua cabeça. Ele foi e tomou aquilo que ele não podia tomar. Ele dava vazão aos olhos, ele não prestava contas. Ainda nesse versículo 9, dá para entender que ele era desobediente, porque além dele ter desobedecido seus pais ao tomar a mulher de Tímna para o seu casamento, mesmo que seu pai e sua mãe houvessem impedido que ele não o fizesse, agora, além de desobedecer os pais, ele desobedece o mandamento divino. Os pais não queriam que ele casasse, primeiro ponto. Agora Deus tinha ordenado que ele não mexesse em coisas imundas. Era nazireu, era o voto do nazireado. Começa com a desobediência pequena, mas aumenta para uma contrariedade ao próprio Senhor Deus. Nós começamos com pequenos deslizes, que achamos que não tem problema, parece que não interferem na trajetória, mas quando vemos, estamos desobedecendo a Deus, estamos contrariando o propósito e as ordens de Deus para a nossa vida. Ignorou as instruções, as regras, e aquilo que parecia doce como o mel, tornou amargo para a sua trajetória. Tornou amargo, talvez aos olhos do Senhor. Recebemos às vezes palavras doces, elogios, macias, lisonjas. Existem passatempos, conversas, contatos, negócios, tanta coisa que parece mel, mas está fora da vontade de Deus. Não é aquilo que o Senhor quer para nós, nos leva a uma atitude de desobediência. Sansão estava andando por esse caminho. Sansão estava trilhando um caminho, fugindo da vontade de Deus, por mais que o Senhor tentasse trazê-lo para perto, porque queria usar, era escolhido, um homem para libertar Israel. Vamos em frente. Quando ele se casa, ele começa a ver que tinha algum problema, né? Juízes 14:16. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse-lhe: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, ainda não declaraste a mim. E ele disse: eis que nem meu pai nem minha mãe o declararia a ti. Aqui já o casamento, ele já vê que ele tomou a decisão errada, mas ele não resolve. Ele vai empurrando, ele vai insistindo no erro, e chega até um ponto que ele resolve quebrar tudo e matar todo mundo e ir embora. Tentou fugir da responsabilidade. Inclusive, ele começa a confundir um pouco a unção e a carnalidade. Olha o versículo 19 do capítulo 14. O Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, ele desceu aos Quelonitas, matou 30 homens, tomou as suas roupas, deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Finalzinho do versículo: porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Este homem já está começando a confundir a unção de Deus com a carnalidade, com a ira.
tentando resolver as coisas na força do seu braço. E olha que às vezes isso é uma linha tênue, quando vai se acostumando com o sagrado e acha que é autoridade, mas é ira. Acha que é uma direção de Deus, mas é uma intenção do coração. Irado, ele foge, ele abandona a mulher, mesmo Deus tendo usado ele para trazer juízo contra os filisteus. Mas ele está misturando as coisas, a carnalidade, a espiritualidade. Que Deus nos guarde, o temor nunca falte, e nunca venhamos equiparar o santo e o profano, e possamos sempre entender que não se resolve na força do braço, não é na ira, mas na unção de Deus. Era o Espírito do Senhor que tomava conta, ele poderia se deixar levar pelo Espírito, se humilhar diante do Senhor. Quando ele resolve ir embora, ele abandona tudo, tá aquela situação difícil, ele esquece que as coisas têm consequência e ele foge. Ele foge, no capítulo 15 agora relata que ele volta. Olha o que diz aqui, 15:1. Aconteceu que depois de alguns dias, na cega do trigo, Sansão visitou sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Ele volta para o lugar de um erro, ele volta achando que está tudo normal, ele foi, fez a bagunça, fugiu, e volta achando que está tudo bem participar, indignamente. Não era mais dele. Não vamos mensurar aqui se é proporcional a atitude do pai da mulher ou não, não é esse o mérito, estamos falando sobre Sansão, mas não estava tudo igual, haviam consequências. Deus perdoa pecados, mas existem consequências para as nossas ações, e agora ele teria que se encontrar com as consequências. A sua mulher foi dada a outro, proporcionalmente não sei se era o correto, não é esse o mérito, mas aí ele fica irado, ele se vinga, Deus permite, pela maneira com que o Senhor também quer tratar os filisteus, que estavam oprimindo o povo de Israel. Os filisteus sobem e matam o sogro dele, a sua esposa que já estava com outro, morre todo mundo, ele se vinga de novo, e você vai vendo que a história vai se complicando, e o que começou como a história de um grande herói, agora já está uma tragédia, tudo bagunçado. Um grande juiz de Israel, que o negócio está difícil de nós entendermos como Deus está operando ali ainda no meio. Parece que tudo está dando errado. Deus continua permitindo determinadas coisas, tentando trazer ele para dentro, transformando o mal em bem, usando Sansão com força, mas ele está com a cabeça toda confundida, acostumando a usar dom de Deus no meio das coisas erradas, tentando justificar os erros porque está cheio de unção. É como ganhar um talento para usar na igreja e usar lá fora. É como tentar justificar determinada conduta longe dos holofotes pela unção que aparenta. Não dá, está tudo errado. Como está a mente deste homem? Ele começa, a perceber, a cair em si. Os próprios irmãos, os homens de Judá, agora amarram ele, querem entregar aos filisteus. E ele agora está numa situação difícil. Mata 1000 homens, 20, não sei quantos anos durou só esse período. Guerra, luta e briga. Agora ele também ora. É a primeira vez que aparece ele orando. Finalzinho do capítulo 15 aqui, 18, versículo 18. Como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo desta esta grande salvação, morrerei eu, pois agora de sede, cairei na mão desses incircuncisos. Dá a entender que ele não tinha muito esse costume de orar, é a primeira vez que ele aparece orando. É mais um erro que nós vemos, alguém que não tem uma prática constante de oração. Inclusive, a sua oração, não sei se eu li errado, mas a maneira como ele está orando, é inquirindo Deus, é meio que cobrando uma reação do Senhor, porque Ele é o Salvador de Israel.
está cobrando para que não morra de sede, tenta colocar o Senhor contra a parede. Ele passou a vida toda fazendo as coisas de uma maneira como queria, erradas, e agora ele está inquirindo o Senhor, que tem que dar água para ele, tem que dar comida para ele, tem que reanimar o seu espírito, e a misericórdia do Senhor ainda alcança, assim como nos alcança. Sabendo tudo que somos, fazemos, pensamos, agimos, quem nós somos, a misericórdia ainda nos alcança. E o Senhor vem, abre um buraco na cidade de Leí, sai dele água, Sansão bebe, recobra seu espírito, é reanimado, dá o nome para aquele lugar, né? A fonte que clama. Agora, será que Sansão se reconciliou com Deus? Vai ser uma bênção? Vamos para o capítulo 16. Capítulo 16, de novo. E começa até pior. Ele é influenciado pela cultura. Versículo 1 diz: Sansão vai até Gaza, vê ali uma mulher prostituta, tem relações com ela. Influência da cultura. Não distinguia mais o santo do profano. Imagina um homem de Deus, escolhido para ser o precursor da liberdade de Israel, mas os seus olhos lhe puxam para o erro, mistura as coisas, acha que está tudo bem, podia fazer o que queria, que o Senhor daria força no momento necessário, mas há um limite, até que ponto será que Sansão vai antes do Senhor cansar-se dele, ou retirar a sua mão? Até que ponto será que nós vamos, sem que o Senhor permita que nós nos afastemos, percamos a sua presença, a sua unção? Era um presente de Deus para a nação, era um presente de Deus para os seus pais, mas estava com a vida toda enrolada. Versículo 16, então ele começa metido no pecado. Um homem que era para ser santo, nazireu, escolhido, dedicado, mistura-se com o profano, é influenciado pela cultura dos arredores. Versículo 3 do capítulo 16, diz que ele se deita até a meia-noite, quando se levanta arranca as portas, leva com tranca e tudo, coloca sobre os ombros, leva até o cume do monte, mas ele ficou passando o tempo aonde não devia, perdeu tempo onde não devia, dormindo o sono da negligência. Sansão dormiu até altas horas, ele estava tranquilo, os inimigos na espreita, procurando uma forma de matá-lo, mas ele estava com a mente cauterizada. Eu sou forte, eu sou homem de Deus para Israel, ninguém vai me derrubar, ninguém vai me vencer. Os inimigos ao redor, espreitando, procurando, e ele tranquilo, dedicando o seu tempo às coisas infrutíferas, ao descanso, à prostituição. Como está difícil a jornada deste homem, o tempo que ele deveria dedicar, se fosse nos dias atuais, a uma consagração, a leitura bíblica, uma oração, um tempo mesmo familiar, com o cônjuge, ou mesmo nesse momento aqui, o tempo da saúde, do descanso, está dedicando a outras coisas. O inimigo procurando brechinhas e ele escancarando portas para o inimigo entrar. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Deus ainda está sendo longânimo com Sansão, porque dá tempo dele se corrigir, dá tempo antes de chegar o fim, mas ele está com o seu orgulho lá no topo. Durante o restante dos versículos do capítulo 16, ele está brincando com o perigo. Ele brinca, ele começa a falar sobre os seus segredos. Ele se acha mais forte, mais sábio. Ele acha que ele vai dar conta de vencer o inimigo sem recorrer a Deus. Ele acha que tem tudo sob controle, e o inimigo vai insistindo, através de Dalila, vai tentando, vai questionando, vai usando estratégias, artimanhas, até que ele abre mão dos seus segredos pela lisonja, para sentar no colinho daquela que estava lhe traindo. Ele não estava se importando com Deus e com Israel mais. Estava um homem totalmente carnal, entregue às suas
concupiscências, a sua carnalidade. E aí no finzinho, ou melhor, lá pelos versículos 20 do capítulo 16, é que acontece um momento que eu acho que quase todas as vezes eu me emociono, algumas vezes choro. Versículo 20, quando ela avisa: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele desperta do sono e pensa: sairei ainda esta vez como antes, me defenderei. E o finzinho do versículo diz assim: porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele, ele não tinha mais percepção espiritual. O Senhor havia se retirado, ele era um homem morto, seco, e ele não sabia, porque ele achou que era a força dele, era a qualidade dele, era talento natural dele. Ele não sabia diferenciar, porque ele nunca desenvolveu comunhão com o Senhor. Ele achava que era um grande lutador, vencedor, mas sem Deus o homem não é nada, nós não somos nada. Se a unção do Senhor se apartar, onde estamos? Davi chegou nessa conclusão quando ele foi confrontado pelo profeta no seu erro, e aí ele escreve um salmo: não retires teu espírito, Senhor, lava-me com hisopo. E ele faz toda a confissão. Sansão chegou nesse ponto, chegou nesse momento crucial. Versículo 21 diz que os filisteus o dominaram, arrancaram os olhos, levaram para Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze, puseram para girar um moinho. Veja, aquele que não controlava os seus olhos, agora tem seus olhos arrancados. Aquele que não prestava contas, era desobediente, achava que resolvia as coisas no braço, agora ele é dominado, ele é levado cativo, ele é escravo. Aquele que não pensava nas consequências dos seus atos, agora ele tem que enfrentá-las. Achava que as coisas se resolviam facilmente porque ele era muito bom, agora ele vai atrás de um moinho, girar o moinho, empurrar a pedra, aprender a humildade. O caminho da humildade custando caro para quem não se humilhou lá atrás. O Senhor permite que nós nos humilhemos antes. Quando nós não o fazemos, ele precisa abater. Sansão agora está abatido. Ele está vivendo o tempo da restauração agora. Cego, sofrido, apanhando. Versículo 22 diz que aí o cabelo na sua cabeça começa a crescer, como quando ele foi rapado. Ele começa a ser restaurado. Agora quem não costumava orar, ele resolve orar. Agora quem brincava com as coisas sérias, agora ele não brinca mais. Agora ele não vai mais negligenciar o propósito. E lá no versículo de número 28, ele é levado no meio de uma grande festa, para ser motivo de chacota. Mas agora ele já estava no caminho da humildade. E lá no meio da festa, versículo 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, fortaleça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o Senhor ouviu a oração de Sansão. O Senhor atendeu o seu clamor, cumpriu o seu pedido, que poderia ter sido lá atrás. E eu quero convidar você a ficar em pé, porque nessa noite nós temos a oportunidade de orarmos antes de chegarmos neste ponto que Sansão chegou. Eu quero orar junto com você. Talvez seja o início das concessões, seja o início do que está despertando os olhos. Talvez seja o primeiro passo da falta de vigilância. Não está prestando contas, não está vigiando, está desobedecendo, mas ainda dá tempo para todos nós, porque o Espírito Santo nos alerta. Graças a Deus que hoje temos o Espírito Santo para falar conosco.
e temos a humildade para nos prostrarmos diante do Senhor. E mesmo que alguém já possa ter caído, se sente amarrado por cordas de Satanás, Deus ainda dá força para arrebentar as cordas e ser cheio do Espírito Santo com força do alto. Nós vamos orar juntos por este propósito. Se você sente que está no caminho de Sansão, ou você não quer entrar, diz: eu quero pedir graça de Deus para não entrar por esse caminho, vem à frente, vamos orar juntos. Você está preocupado, não quer errar os seus passos, o inimigo tem tentado já os teus olhos, a lisonja, as oportunidades, o desejo de contrariar a orientação. Nós vamos orar juntos, porque essa noite é noite do Senhor trazer força do alto, a unção do Espírito Santo, a qual não há cordas que possam manter a amarra, porque o Senhor liberta, estoura qualquer amarra. Vem à frente, vamos orar juntos. É um ato de humildade, de contrição perante o Senhor, para não seguirmos os exemplos de Sansão, que era um grande homem. O Senhor ainda tem grandes planos para nós. Os planos do Senhor se cumprirão nas nossas vidas, mas precisamos desse propósito de andar no centro do caminho, no centro da sua vontade. Vamos orar. Alguém deseja oração? Alguém deseja pedir a graça do alto? Vamos orando. Feche os olhos comigo. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes, Senhor, aquele dia que os nossos olhos falharam contigo. Tu sabes, Senhor, aquele dia que o nosso coração nos quis dirigir para desobedecer a Tua vontade, sabendo que não lhe agradaria. Senhor, Tu sabes aquele dia que o inimigo usou das Suas palavras de lisonja para fazer-nos pensar que éramos fortes, que tinham alguma qualidade inerente em nós como seres humanos. Aquele momento que esquecemos de reconhecer que é só a Tua misericórdia, é só a Tua graça, que não somos nada. Nesta noite reafirmamos essa convicção, sabemos que é só o Senhor na nossa vida. Nada somos e nada podemos fazer se não é a Tua misericórdia. Guarda-nos, Senhor, de darmos passos em falso. Guarda-nos, Senhor, de incorrermos nesses erros que o nosso irmão incorreu. Alerta-nos, Espírito Santo, antes de nos depararmos com a situação em que talvez haveremos de cair. Venha nos alertar para fugirmos, nos dá força para resistirmos, Senhor, e que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, cumprir todo o Teu propósito que tens para nós, tudo que tens para operar através deste irmão, desta irmã, deste adolescente, deste jovem, desta criança, se cumpra neste tempo, e não haja demônio que pare a marcha da igreja, não haja demônio que atrapalhe o ministério deste homem, desta mulher de Deus. Sejam repreendidas setas do mal, demônios infernais contra a igreja. Caiam por terra qualquer que sejam as artimanhas satânicas. Renova-nos, Senhor, nesta noite. Derrama do Teu Espírito. Faz-nos sentir a Tua presença. Que estejamos sempre em comunhão contigo, para nunca confundirmos o santo, o profano, a carnalidade e a unção, mas que seja algo recorrente, dons espirituais, alegria do Espírito Santo, regozijo na alma. Obrigado, Senhor, pela Tua presença hoje aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.